nossa aula de Química. Hoje nós vamos mergulhar no universo da Química Orgânica. Eu sou o professor Juan e estou muito bem acompanhado dos meus amigos, a professora Aline e o professor Mário. Pessoal, vocês sabem classificar um éter, uma amina, um aldeído? Se não perde tempo não. Vem com a gente que hoje vamos falar sobre as funções orgânicas. E não podemos esquecer que as funções orgânicas elas são um tema recorrente no Enem e nos principais vestibulares do Brasil. Então, se você está se preparando para eles e quer aprender mais, vem com a gente que você está no lugar certo. Galera, estamos chegando aqui então com as nossas primeiras funções orgânicas. O que é importante a gente saber sobre as funções orgânicas? Elas são divididas em grupos. Nós temos os hidrocarbonetos, nós temos as funções oxigenadas, nós temos as funções nitrogenadas. Dentre as principais que nós vamos trazer aqui hoje, nós vamos começar falando sobre algumas funções oxigenadas. Por que elas são funções oxigenadas? Recebem esse nome porque tem a presença do oxigênio. Então, as funções oxigenadas são aquelas que têm a presença do oxigênio. Trazendo primeiro duas funções. Nós temos a função álcool e a função fenol. Quando que nós vamos ter um álcool? Saca essa para sua prova. Nós vamos ter um álcool quando a gente tiver um grupo hidroxila, ou seja, um OH, que estivesse ligando a um carbono saturado. O que seria um carbono saturado? Seria um carbono que faz apenas ligações simples com outros carbonos. Então, quando a gente tem um OH que está se ligando a um carbono saturado, nós temos um álcool. Só que atenção, o álcool ele pode ser classificado em três tipos. Nós temos o álcool primário, o secundário e o terciário. E isso, como eles vão ser classificados? Vão ser classificados mediante a quantidade de carbonos que está se ligando ao carbono que tem o grupo OH. Por exemplo, qual que é o carboninho que tem o grupo OH aqui? É esse carbono. E aí, quando nós olhamos para esse carbono, quantos carbonos estão se ligando a ele? Aqui a gente tem apenas um carboninho. Se nós temos apenas um carboninho, esse é um álcool primário. Olha só aqui o segundo. Quem que é o carbono que detém o grupo OH, né, a hidroxila? É esse carbono aqui. E quando nós olhamos para esse carboninho, quantos outros carbonos estão se ligando a ele? Dois carbonos. Nós temos dois carbonos ligados ao nosso carbono detetor do OH. Então nós temos um álcool secundário. E aqui embaixo, qual é o carbono que está detendo o grupo OH? É esse carboninho. E quando nós olhamos para ele, quantos carbonos estão se ligando a esse carbono? A gente tem um aqui, temos um aqui e o outro aqui. Temos três carbonos ligados a eles. Então nós temos um álcool terciário. Isso aqui é o álcool. E agora dá um bisu aqui, ó, que nós temos também o fenol. O que é o fenol? Quando nós teremos um fenol? Quando a gente também tiver um OH. Só que agora, a quem o OH vai estar ligando? O OH ele vai estar se ligando a um anel benzênico ou um anel aromático. Então, quando o OH, o hidroxila, o grupo OH está se ligando a um anel benzênico, nós temos um fenol. Álcool, OH ligado a um carbono saturado. E fenol, OH ligado a um anel benzênico. Fica aí. Bom, pessoal, então dando continuidade aqui nas funções, falando das funções orgânicas, oxigenadas, nós vamos falar de duas funções que são parecidas, são semelhantes, que são, no caso, a primeira função é o aldeído. O que é o aldeído? É quando nós temos uma cadeia carbônica que nós temos um C dupla O na ponta dessa cadeia. Vamos aqui ao nosso exemplo, pessoal. Nós temos uma cadeia carbônica e aqui na ponta dela nós temos, um C dupla O. Lembrando, pessoal, que o carbono faz 4 ligações. Aqui nós estamos vendo 1, 2, 3. A quarta ligação é através do hidrogênio que nós não estamos enxergando aqui. Pessoal, e nós também temos a outra função, cetona, que diferentemente do aldeído, a cetona tem um C dupla O no meio da cadeia carbônica. Então, diferenciação, aldeído, C dupla O no início da cadeia, na ponta da cadeia carbônica, e a cetona no meio da cadeia carbônica. Então vamos aqui ao nosso exemplo, pessoal. Nós temos aqui a cadeia carbônica, aonde nós temos o C dupla O aqui no meio dela. Lembrando que, novamente, o carbono 4 ligações, então nós temos duas ligações no oxigênio, uma ligação neste carbono e a outra ligação neste carbono. Pessoal, muito obrigado. Oi pessoal, tudo bem? Ainda em funções oxigenadas, vamos começar hoje por éter. Então, o que é um éter? Vamos pensar numa reação heterogênea. Como assim? Um
oxigênio eternamente ligado entre dois carbonos. Você pode ver tanto dessa forma quanto desta forma. Beleza? Próximo, ácido carboxílico, que é a junção do grupo carboxila com o grupo hidroxila. Então você sempre vai ver um carbono ligado a uma C dupla OH. Pode ser desta forma, pode ser desta forma, lembrando que sempre no final da cadeia, devido ao carbono fazer 4 ligações, ou no vestibular eles podem fazer uma pegadinha e você vai encontrar dessa forma. Aqui fica atento na contração. E vamos agora para o grupo éster. Mesmo cenário do grupo ácido carboxílico. Por quê? Porque ele é uma esterificação do ácido carboxílico. Então vamos pensar que ele vai sempre fazer uma esterificação com um álcool ou com um fenol. Qual que é a diferença? Ao invés de ser uma C dupla OH, é uma C dupla O carbono. Então sempre um carbono. Então tanto desta forma quanto desta, ou na contração assim. Ainda falando sobre as funções orgânicas, agora nós vamos falar das funções nitrogenadas, mais especificamente das aminas. As aminas, pessoal, são derivados da amônia e não do amônio, tomem cuidado com isso. Bom, pessoal, e como é a estrutura da amônia, né? O nitrogênio ligado a 3 hidrogênios. E, pessoal, nós temos as aminas primárias, secundárias e terciárias. Então, nós vamos ver aqui a diferença entre elas. A amina primária é aquela que nós temos a substituição do hidrogênio por um radical. Nada mais é esse radical que uma cadeia carbônica, como nós mostramos nesse exemplo. Aqui nós temos uma cadeia carbônica, o nitrogênio e 2 hidrogênios. Então, um hidrogênio foi eliminado, substituído por essa cadeia carbônica, então nós temos a amina primária. Já a amina secundária, pessoal, é quando nós temos a eliminação de 2 hidrogênios. Nesse caso, nesse exemplo, nós temos duas cadeias carbônicas, nós estamos observando apenas um hidrogênio e um nitrogênio, então 2 hidrogênios foram eliminados, então nós temos a amina secundária. E quando nós temos a amina terciária, quando os 3 hidrogênios são eliminados, como nós podemos ver nesse exemplo. Nesse exemplo, nós não vemos a presença do hidrogênio aqui, apenas dos radicais, das cadeias carbônicas junto ao nitrogênio. E agora, pessoal, para dar continuidade à explicação das amidas, eu vou chamar a Aline. Oi, pessoal, tudo bem? Para a gente poder falar das amidas, vamos pensar primeiro na diferença. As amidas, elas são praticamente básicas, enquanto as amidas são neutras. Vamos lá, as amidas. O que nós temos nas amidas? Nós temos o nitrogênio ligado ao carboxila, que é carbono, ligação dupla, oxigênio, C dupla O. Então vamos lá, carbono dupla O ligado ao nitrogênio, temos uma amida. Mas atenção, ligados diretamente, o nitrogênio ligado diretamente. Se o nitrogênio estiver aqui, o grupo O lá do outro lado, não é uma amida. Pessoal, então para terminar a nossa aula, agora nós vamos resolver 2 exercícios que caíram em edições anteriores do Enem. Exercício 1 do Enem de 2024 e o exercício 2 do Enem de 2015. Vamos lá, olha comigo o enunciado que vai aparecer na sua tela aí. Questão, primeiro exercício 1. O que ele fala para nós? Os pesticidas naturais vêm sendo utilizados no controle de pragas e doenças agrícolas, como substituintes de pesticidas sintéticos tradicionais, por serem menos nocivos ao ambiente, biodegradáveis e minimizarem custos e riscos relativos à lavoura. Por exemplo, os compostos 1 e 2 estão envolvidos nas respostas de defesa das plantas. Os grupos funcionais presentes nesses compostos são importantes para as suas propriedades no controle de pragas. Aí ele traz para a gente 2 compostos e vai perguntar lá embaixo: qual é a função orgânica correspondente ao grupo funcional comum presente nestes 2 compostos? O que ele quer saber da gente então? Ele quer saber qual que é a função orgânica, o grupo funcional, que está presente tanto no composto 1 quanto no composto 2. Como que nós vamos começar resolvendo esse exercício? Vamos primeiro classificar todas as funções orgânicas presentes em cada composto, para depois a gente conseguir chegar a uma resposta. Vamos lá, o que a gente tem aqui, para começo de conversa? No composto 1, a gente tem um grupo OH, uma hidroxila, que está se ligando a um anel benzênico, com as 3 ligações aqui
dentro do anel? Então nós temos um anel benzênico recebendo uma hidroxila. Quando a gente tem uma hidroxila ligada ao anel benzênico, nós temos a função fenol. E o que mais que a gente tem no composto 1? A gente tem um carboninho que está recebendo uma dupla ligação com o oxigênio e uma ligação simples com a hidroxila, o OH também. Quando nós temos um carbono que faz dupla ligação com o oxigênio e faz uma ligação simples com o H, a gente tem o quê? Um ácido carboxílico. Um ácido carboxílico. Classificamos todas as funções do grupo do composto 1? Sim. Vamos ver o composto 2 agora. O que a gente tem no composto 2? A gente tem um carbono que está entre dois carbonos e faz uma dupla ligação com o oxigênio. Tem uma carboxila. Quando a gente tem um carbono entre carbonos que faz uma dupla ligação com o oxigênio, qual que é a função orgânica que nós temos? Nós temos a cetona. Nós temos a cetona. E aqui embaixo a gente tem mais uma funçãozinha. A gente tem o COOH. Que nada mais nada menos é isso aqui, ó. Vamos tentar enxergar de um jeito diferente. COOH é a mesma coisa que o C dupla O e o OH. Tudo ligado ao carbono. Quando um carbono está recebendo uma dupla ligação com o oxigênio e um OH está recebendo a carboxila e uma hidroxila simultaneamente, qual que é a função que a gente tem? É um ácido carboxílico. Portanto, qual que é a função que está presente nos dois compostos? No composto 1 a gente tem ácido e fenol, no 2 cetona e ácido. Ou seja, a gente tem ácido carboxílico no composto 1 e ácido carboxílico no composto 2. Resposta do exercício, letra A. Vamos bem rapidinho, não sai daí não. Vem comigo, vamos ler agora o enunciado aqui do exercício 2. Está aparecendo na sua tela aí, ó. Fala assim pra gente. Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, no composto A. Quando pressentem um perigo, esperem um fenômeno de alarme, composto B, que serve de sinal para o combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. Aí ele traz dois compostos A e B, pergunta pra gente: as funções orgânicas que caracterizam os fenômenos da trilha e do alarme são, respectivamente. Olha o que ele falou. O composto A ele faz referência à trilha e o composto B faz referência ao alarme. Qual que é a função orgânica que está presente no composto A e no composto B? Vamos olhar juntinho. No composto A, o que a gente tem? A gente tem um CH2 e nesse CH2, olha o que está sendo ligado a ele? Um grupo OH. Nós temos isso aqui então, ó. Um carbono que está fazendo uma ligação com o OH. E vejam bem, o que esse carbono é? Ele é um carbono saturado. Porque a ligação que ele faz com outro carbono é só uma ligação simples. Se ele é um carbono saturado que se liga a um grupo OH, nós temos aqui um álcool. Só com essa informação a gente já conseguiria responder a questão. Mas vamos classificar, vamos enxergar aqui no composto B também. O que a gente tem no composto B? Um COO que continua com uma cadeia. O que nada mais nada menos nós vamos ter? Nós vamos ter o carbono que faz dupla ligação com o oxigênio, só que também está se ligando a outro oxigênio. O oxigênio, por sua vez, vai estar entre carbonos. Nesse caso, qual a função seria essa? Nós temos aqui uma função éster. Então, a função orgânica da trilha é o álcool, a função orgânica do alarme é o éster. Resposta também letra A. Pessoal, só não se esqueça de uma coisa. Aqui a gente trouxe algumas funções orgânicas para vocês. Não são todas as existentes. A gente trouxe apenas aquelas que mais são cobradas no vestibular. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Hoje nós aprendemos como identificar e diferenciar as principais funções orgânicas: álcoois, ácidos carboxílicos, ésteres e muito mais.
Isso mesmo, Aline. Foi uma aula bem legal, não foi? Foi. Entender como identificá-las vai te ajudar a brilhar, tanto no Enem quanto nos maiores vestibulares do Brasil. E o mais importante, aprender a diferenciar essas funções não apenas para o exame, mas para entender a química no nosso dia a dia.